Tá, primeiramente, boa noite a todos. A gente parou aqui nessa parte aqui do estudo de corte, então aqui é uma continuação da aula anterior. Eu só queria que alguém me falasse aí se está passando os slides, se eles estão passando. Tá passando, Tá. sim. Tá, então vamos lá. Então agora, para ficar gravado aqui, eu vou voltar aquela explicação. E aí a gente lembra que eu falei, a gente tem uma coisa chamada medidas de frequência, que pode ser a incidência ou a prevalência, tá? Então a gente viu várias coisas sobre essas medidas, e aí, por exemplo, a prevalência aqui, ela permite que eu calcule uma medida de associação, que é a razão de prevalência, e essa medida de associação, eu só consigo encontrá-la se eu fizer um estudo transversal ou de prevalência. Então, eu faço um estudo transversal, planejo ele, organizo, coleto o dado. Aí eu consigo achar a prevalência da doença e consigo buscar associações entre a exposição e desfecho através da análise da razão de prevalência. Aqui na incidência, ela me leva a umas medidas de associação. Tá bem aqui, ó. Quais são essas medidas de associação? São essas duas aqui, né? E quem é que me dá essas medidas aqui? É o estudo de coorte ou de incidência, que a gente chama, né? Ou estudo de incidência. Tem o nome incidência. Eu gosto de falar isso, por quê? Porque, olha só, o nome, ele já remete à medida de frequência. Se tu decora assim, o coorte é a mesma coisa que incidência, tu já fica ali com uma ideia de que o coorte, ele te devolve a medida de incidência. Tá legal? Aí a gente precisa estudar isso aqui hoje, né? A gente precisa estudar isso aqui para terminar a aula, e tem bastante coisa que eu vou falar para vocês aqui com relação a isso. A gente tem que entender. A gente já estudou a razão de prevalência. Agora a gente vai estudar o risco relativo e o risco atribuído. Tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria lembrar com vocês é o seguinte. Olha para essa palavra aqui, risco. Essa palavra aqui, pessoal, ela remete muito à incidência. Então, quando a gente fala assim, olha, lembra que lá na aula de medida de frequência está escrito lá, a incidência é a probabilidade de ocorrer ou risco de ocorrer casos novos. Vocês lembram desse termo? Né? Então, a prevalência, ela diz assim para mim, olha, a prevalência, ela diz que hoje em dia eu tenho tantos por cento eu tenho lá uma quantidade como é que se diz, de pessoas doentes. Eu tenho uma quantidade de diabéticos na comunidade. Dessa comunidade aqui, 30% é diabético. A incidência, ela me diz o risco de ocorrer casos novos. Lembra que eu falei para vocês? Então, por exemplo, esse ano ocorreram, vamos dizer, 15 casos novos. Esses 15 casos novos é um total de 20%. Esse 20% é a probabilidade de ocorrer casos novos ano que vem, no outro ano. Né? Aí, essa questão do tempo é variável. Posso ver para mês, para ano, para semestre, né? Mas, assim, é como se eu fosse tentar estimar o que vai acontecer lá na frente. Né? Então, essa palavra risco, ela remete muito à incidência. Às vezes tu fala assim, risco atribuído, risco relativo, é incidência, né? A gente está se referindo a uma incidência, mas uma combinação de incidências, tá? Então aqui, ó, a palavra risco relativo, ela é chamada de razão de risco. O que é razão? É uma divisão de dois números, tá? O risco atribuído, ela é chamada de diferença de risco. O que é a diferença? É a subtração.
Eu subtraio dois números, eu tenho uma diferença. O que é risco? É incidência. Então, aqui eu tenho a divisão de duas incidências. Aqui embaixo eu tenho a subtração de duas incidências. Aí a pergunta é, que incidência é essa aí? É a incidência total? É a incidência da doença? É aquele termo, pessoal, que a gente usa sempre. Olha, a incidência no exposto e a incidência no não exposto. Lembra que a gente fazia assim, prevalência no exposto? Tinha lá uma prevalência no exposto e uma prevalência no não exposto. O que mudou agora? Não é prevalência, só isso. É incidência, tá? E tem uma novidade que é a subtração, que é aqui o risco atribuído, ok? Então vamos lá. As medidas de associação baseada no risco. Tem um risco atribuído, que ela é chamada de diferença de risco. O que eu vou fazer? O RA é risco atribuído, né? Eu vou subtrair a incidência acumulativa do exposto menos a incidência acumulativa no não exposto. É uma subtração. Tá? O que é o risco relativo ou razão de risco? É a divisão. Então, o risco é a incidência no exposto dividido pela incidência no não exposto. Para eu achar isso aqui, para eu achar esse número aqui exposto, incidência, para lá, eu tenho que fazer essa tabela 2x2, que vocês já viram. É aquela tabela lá da razão de prevalência. Na aula passada, vocês já tiveram contato com essa tabela. A gente vai ver de novo. Essa tabela a gente vai ver muito, pessoal. A gente vai ver bastante. Você vai ter várias oportunidades para aprender e entender a tabela, tá? E está aqui a tabela. Então, vamos lá. Vamos lá. Fuma. Eu chamo esse cara de... Professor? Professor? Está falhando para mim. Não sei se para os demais estão falhando. Para mim também. Peraí, rapidinho. Vê, avalia aí agora. Como está agora? Alguém fala aí? Tá, agora melhorou, professor. É porque eu acho que dá uma oscilada na internet, né? Tá, vamos lá. Mas olha só, toda vez que falhar, avisem. Que eu dou uma parada aqui, a gente espera um pouquinho, aí ela volta, tá? Então aqui, não fuma, é o cara que não é exposto. É o que a gente usa, né? Não é exposto. Aí eu pergunto para vocês aqui, qual é o total de pessoas fumantes? Olhando para essa tabela aqui, qual é o total de pessoas fumantes? Alguém consegue me dizer? Qual é o total de pessoas fumantes? Olhando aqui para a tabela. Olhando para esses números aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Tá, então qual é o fumante? Olha só, o A, o B me dá o total de fumantes, 30. Agora, qual é o total de pessoas não fumantes? Olha, o C mais o D de dado me dá o total de não fumantes.
30. Ó. E aí o total de pessoas que eu estou estudando é 60, ok? Aí vamos lá. O que é que eu tenho aqui? O risco relativo, ele vai ser a incidência no exposto, que é o cara que fuma, para o meu exemplo aqui, e a incidência não exposto, que é o cara que não fuma. Isso aqui é a mesma coisa que A sobre A mais B. Então, olha só. A incidência da doença. De 30 fumantes é a população. Quantos tem a doença? É o A. Quantos tem câncer? De 30 fumantes, quantos tem câncer? Tá? Então, a mesma coisa que é A mais B. A mesma coisa aqui embaixo, o raciocínio. Olha. De 30 pessoas que não fumam, quantas tem câncer? Então, quantas dessas têm câncer? Então, é o conceito de incidência. A incidência ela é igual ao número de casos novos pela população sob risco. Então, quem é a população sob risco? É o não fumante. Quantos casos novos? 10. Aqui, qual é a população sob risco? É o fumante. Quantos casos? 20. Por que o 20 é um caso novo? Por que esse 10 é um caso novo? Porque aqui a gente está falando de estudo de coorte, tá? Então, eu tenho como garantir para ti que isso aqui é caso novo, por causa do método que eu usei. Eu selecionei 2 grupos de 30 sem câncer e acompanhei por alguns anos e vi quanto foi a incidência de câncer em cada grupo. Tá? Por isso que eu digo que é um caso novo, porque foi realizado um estudo de coorte. Tá? Aí eu vou substituir, olha, 20 casos, que é o A, dividido por 20 mais 10, que é o total de fumantes. Aqui embaixo é 10 casos, que é o C, dividido por 10 mais 20, que é o total de não fumantes. Aqui em cima, se tu colocar aqui vou representar aqui, olha, 20 por 30, né? Tu vai ter que fazer o quê? Só para a gente ter uma visão aqui desse... Tu tens aqui, olha, 20 por 30, dividido por 10 por 30. Tu podes manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, que é 30 sobre 10. Pode cancelar o 30, aí aqui o 0 fica o 2, tá? Então, o que é o 2? A gente precisa olhar para esse 2 aqui. O que o 2 significa para mim? Ele significa para mim que a incidência de câncer em fumante, que é isso aqui tudo, ó, esse número aqui, ele é o dobro desse número. Esse número de cima é 2 vezes maior que o número de baixo. Então, a incidência de câncer em fumante, ela é 2 vezes maior quando comparado com não fumantes. Então, ela mede quantas vezes é mais provável os expostos se tornarem doentes em relação ao não exposto. Tá legal? Então, esse número aqui, ele é o dobro desse número de baixo. Deu para entender? Tá? Então, aí eu pergunto para vocês, o que mudou, pessoal, aqui, da razão de prevalência? Mudou que aqui não é prevalência. Isso que mudou. Isso aqui não é... O estudo não é de coorte. Lá na aula passada, aqui era prevalência, aqui era casos existentes, e o estudo era transversal ou de prevalência. Então, observem que é a mesma coisa, mudou o conceito.
né? A gente tem aí a mesma coisa. O que que mudou? O conceito. Certo? Teve uma mudança aí no conceito. Aí a gente vem agora para o risco atribuído. Tá? A gente tem a tabela com o mesmo exemplo. Então, mais uma vez, eu tenho aqui um total de 30 pessoas, que é o A mais B. Aqui também 30 pessoas, que é o C mais o D de dado. E aqui um total de 60 indivíduos na pesquisa. O risco atribuído, ele é a diferença de risco. Ao invés de eu dividir, eu vou subtrair. Então, eu vou pegar, olha, a incidência no exposto, que sai daqui, ó, que é o A sobre A mais B, e vou subtrair. Ó. Eu vou subtrair da incidência no não exposto, que sai daqui, ó, que é o C sobre, tá? E aí, quando eu faço essa subtração, eu chego aqui, ó, se eu dividir 20 por 30, dá 0,6. Se eu dividir 10 por 30, dá 0,3. E aí eu subtraio 0,6 menos 0,3 dá 0,3. Eu posso transformar em porcentagem? Posso, dá 30%. Esse 30%, ele mede quanto de risco uma doença é atribuível à exposição. Então, é como se eu dissesse assim, olha, nesse cenário aqui, nessa dinâmica, eu tenho que 30% dos casos eles são relacionados ao cigarro. Eu posso atribuir ao cigarro. Tem como a gente fazer um negócio aqui para tentar entender isso? É um gráfico aqui, ó. Bem aqui eu vou fazer duas colunas. Uma coluna é a incidência no fumante e a incidência no não fumante. E aí a gente vai ver o seguinte cenário. Esse eixo Y aqui, ele vai ser a porcentagem, tá? Então, quanto é a incidência no fumante? Ela dá 60%, né? Bem aqui, ó, 0,6, poderia dizer que é 60%. Então, dá mais ou menos aqui, vamos dizer. Fora de escala, tá? E a incidência no não fumante? Ela é metade disso. Seria mais ou menos aqui, tá? E aí, eu tenho esse cenário aí. Então, bem aqui eu tenho a incidência no fumante. E bem aqui a incidência no não fumante. Vocês viram que ficou aqui um espaço aqui. Esse espaço aqui é o que a gente chama de risco atribuído. É a diferença. Eu subtraí essa barra dessa aqui. E aí eu cheguei no risco atribuído aí, que é esse pedaço aí, esse pedaço aqui que está de amarelo, ó, ele é a parte do risco, né, que está atribuída ao cigarro. Tipo assim, essa parte aqui de baixo, ela é como se ela tivesse aqui, ó, é como se ela fosse um risco que tivesse presente nos dois, ó. Ó, isso aqui está presente, é uma incidência que está presente no grupo de fumante e não fumante, não é isso? É como se fosse isso. Essa parte excedente aqui, que é maior, é o risco atribuído. Deu para entender? Então, eu quero saber o quanto de risco eu tenho no grupo exposto comparado ao não exposto. Certo? Quanto de risco eu tenho no exposto comparado ao não exposto. Aqui, só cuidado com uma coisa. Essa medida aqui, pessoal, eu posso aqui pegar o risco atribuído, encontrar aqui uma proporção, sempre vai dar isso, vai dar alguma coisa assim, 0, alguma coisa. 0,47, 0,98, sei lá. Aí eu posso apresentar em porcentagem? Posso.
O risco atribuído eu posso dizer que é uma porcentagem. E o risco relativo? Não. O risco relativo vai dar um número aqui, pode ser 2, pode ser 1, pode ser 0,3, tu vai deixar só o número. Ele é dimensional, não tem dimensão, tá? Essa porcentagem que tem aqui em cima, vamos dizer que seja a incidência em porcentagem, ela corta com a porcentagem aqui embaixo. E aí tu não tem dimensão, é só um número. Só diz assim, quantas vezes mais. Tá? Então, quantas vezes mais a incidência é maior no exposto comparado ao não exposto? É 2 vezes, é 3 vezes, é 4 vezes. O risco atribuído, não. Eu posso transformar ele em porcentagem. Então, quanto de risco é atribuído ao cigarro? É atribuído à obesidade? É atribuído ao consumo de bebida? Quanto desse risco? Aí eu tenho uma coisa chamada... aí eu posso colocar a porcentagem. Certo? Eu posso colocar aí uma porcentagem. Tá ok? Alguma dúvida até agora? Vai passar para cá, para falar das vantagens e desvantagens. Então, vamos seguir. Então, olha só. Imaginem aí as vantagens e desvantagens. Qual é uma das vantagens do estudo de coorte? Ele precede o desfecho, ele é antes. Né? Esse precede aqui é antes. Né? Deixa eu trocar aqui. Ele é antes. Ele é antes do desfecho. Então, eu posso definir uma determinada causalidade, né? Eu posso definir causa, porque eu sei que o cara fumava depois de fumar, que ele ficou doente. Eu sei disso, tem esse controle, tá? Ele permite o cálculo direto do risco no grupo exposto, não exposto, isso é muito bom, porque a gente acha ali a incidência, tá? Eu posso estudar várias exposições e vários desfechos. Então, eu posso fazer um estudo. E aí, como vocês viram lá naquele estudo de Framingham, né? O cara estudou doença cardiovascular, o desfecho. Depois, ele avançou para coronariopatia, para infarto, ele definiu categorias de doença cardiovascular. Ele estudou fumo, alcoolismo, sedentarismo, obesidade, pressão alta, diabetes, um bocado de coisa ele analisou. Ele fez esse cruzamento aqui que a gente faz, ó. Aqui tem só uma coisa, ó. Tabagismo e câncer. Mas eu poderia ter câncer e tabagismo, poderia ter câncer e sedentarismo, câncer e história familiar de câncer. Eu poderia ter câncer e idade, câncer e sexo. Né? Eu poderia ter o câncer e uma série de outras coisas que eu vou relacionando e vou vendo qual delas tem maior influência ou tem maior participação na causa da doença, tá? Então, e aí tem um alto poder analítico. A gente, assim, essa parte aqui, pessoal, é só epidemiologia, mas aqui ainda entra a estatística. Tem um tratamento estatístico para cá, tá? Mas o que é importante para vocês é conhecer o raciocínio epidemiológico. Que aí, na estatística, tu aprofunda. Né? A gente vai fazer na estatística, tu tem um aprofundamento disso aqui para confirmar se esse 2 aqui é significativo ou não. Se esse 30 aqui ele é significativo ou não. Tem mais um tratamento maior aí, tá? E aí, então ele tem um alto poder analítico. Quais são as desvantagens? É muito caro. Eu já acompanhei vários alunos, difícil de fazer, né? Por quê? Vários alunos pensaram em fazer, tentaram fazer e não conseguiram. Por quê? Porque o cara começa o TCC lá no último ano, lá, e aí ele tem pouco tempo, né? E o estudo de corte, ele tem que ter um tempo assim maior, senão o evento não ocorre, a doença não ocorre, né? Então é difícil de operacionalizar, não é muito fácil, não. Dependendo da doença, é muito difícil. Esse estudo de corte ele não serve para doença rara.
Imagina ter uma doença que ocorre um caso a cada 10 anos. Um caso a cada 5 anos. Vamos dizer que seja um caso por ano. Tu vai esperar 10 anos para ocorrer um caso ou outro, no mundo todo. Tu faz a pesquisa aqui no Brasil, é no mundo, um caso no mundo. Então tu não vai ter incidência, não vai ter casos. Entendeu? Então, ele não serve para doença rara. Aquela doença que tem uma prevalência bem pequenininha, ocorre em poucos casos, não serve. Aí eu vou... O que resolve isso aqui? É o estudo de caso-controle. Aí o estudo de caso-controle ele é bom para doença rara, só que a gente só vai estudar isso aí depois da prova. Tá? Que é como se ele fosse uma solução para esse buraco. Ah, a doença é rara, eu não consigo fazer um estudo de coorte. Aí tu faz o caso-controle. Tá? Esse problema de operacionalizar ele se dá por isso aqui, ó, perdas de participante ao longo do segmento, e aí pode comprometer a validade do resultado, né, da pesquisa. Por quê? Imagina que lá na faculdade tu reuniu lá 30 alunos fumantes e 30 alunos que não fumam. Aí tu começou a acompanhar eles. Tu fez uma avaliação inicial deles para ver se eles tinham efizema pulmonar. E aí tu mediu lá quantos de cigarro eles fumam, mais ou menos, cada grupo, né? E o grupo que não fuma, e aí tu acompanhou, e aí o que acontece? Tem aluno que sai da faculdade, aluno que não quer mais participar da pesquisa. No dia da tua avaliação, o aluno não pode ir ou ele falta. E aí tu começa a ter perdas, né? Tu começou com 30 e tu perde lá 20, 30, 15, aí tu já está com 10, com 9. E aí tem que acompanhar a pessoa por 1 ano, 2 anos. Então, tu tem essa perda, ela atrapalha muito. Aí, geralmente, quem faz o estudo de coorte aqui são as instituições federais. Né? Tu tens ali a Fiocruz, o Evandro Chagas, como é que se diz? As grandes instituições, né, de pesquisa. Elas têm lá pesquisador, tem verba, né? Tem esse problema da verba aí, né? Estão cortando por causa do déficit e tal, mas assim, se fosse num ambiente tranquilo, a gente teria verba e tudo, e a gente conseguiria. Eles têm lá um profissional só para fazer isso, para fazer pesquisa. O cara trabalha, ele é pesquisador, ele não faz outra coisa. Aí, o aluno, ele aqui, né? A gente na faculdade, tudo, a gente tem várias tarefas e faz a pesquisa, né? Aí fazer um estudo de coorte é pesado, é difícil, não é tão fácil, né? Então, geralmente essas grandes instituições elas têm essa capacidade, porque elas têm recursos humanos, recursos materiais, têm profissionais para planejar a pesquisa, analisar os dados e publicar, certo? Aí a gente entra para cá, tá? Que é os 2 exercícios que eu vou tentar falar algumas coisas para vocês desses 2 exercícios, algumas novidades e algumas interpretações que a gente vai fazer, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, bora tentar ler aqui esse exercício, tá? E vamos tentar, deixa eu só rapidinho aqui, peraí. Vou botar aqui um slide branco. Aqui também. Ixi, parou de aparecer aí? Parou de compartilhar, né? Sim. Tá, vamos ver aqui. Voltou agora? Voltou. Tá, então vamos lá. Então aqui está o branco, aqui também, vamos lá. Então vamos lá, vamos ler aqui essa questão, tá? E aí a gente vai tentar se habituar. Vocês já fizeram uma questão parecida com essa, só que para prevalência. Né? Então, vamos lá.
Então, olha só, um investigador, ele quer saber... uma investigação realizada em um banco de sangue de um hospital chegou ao seguinte resultado: 2.000 pessoas. Aí eu vou marcar aqui o 2, tá? 2.000 pessoas que receberam transfusão de sangue, ó, acompanhadas durante um ano, ó, um ano de acompanhamento. 200 contraíram hepatite, ó, mais um número aqui, ó. 200 contraíram hepatite. Olha só, o que é a exposição nesse estudo, nessa questão? A exposição é a transfusão, tá? O que é o desfecho? O desfecho é hepatite aqui, ó. Tá? Eu já sei disso. Aí vamos lá. No grupo controle, essa palavra grupo controle, eles querem dizer, se referir, tá? Eles querem se referir ao não exposto, tá? O cara que não recebeu transfusão. Então vamos lá. No grupo controle, 5.000 pessoas, eu vou marcar aqui, 5.000 pessoas que não receberam transfusão de sangue, acompanhadas, outra palavra aqui importante, igualmente durante idêntico período, apenas 5, mais uma palavra para a gente marcar, 5 contraíram a doença, que é a hepatite. Eu acho que é hepatite C, né, pessoal? A hepatite C, ela é transmitida via sanguínea, né? Se eu não me engano, é hepatite C. Depois vocês podem pesquisar aí para tirar dúvida, mas eu acho que é hepatite C, tá? Então ele fala assim, olha, arme uma tabela 2x2 com os resultados, use os espaços vazios do quadro, perguntas. Vamos lá, letra A. Vou botar bem aqui a letra A. Trata-se de um estudo de corte ou de caso controle? Aí, por quê? Ele é um estudo de coorte. Tá? Por quê? Porque eu tenho acompanhamento. Ó. Tá aqui a palavra. Eu acompanho a pessoa. O único estudo observacional que acompanha o paciente, que ele faz, né? Eu tenho aqui o início da pesquisa, aí eu falo com o paciente hoje, nesse ponto, aí eu falo com o paciente depois de algum tempo, sei lá, 6 meses, 1 ano, 3 meses. Então, eu avalio o cara em mais de um momento. Acompanhar. Então, o único estudo observacional que acompanha é o corte. Tem um acompanhamento. Tá? Aí tem o experimental. O experimental também. Ele acompanha. Tu faz mais de uma avaliação, sempre longitudinal. O corte pode ser longitudinal, né? Ele pode ser, na verdade, ele pode ser prospectivo ou retrospectivo. Mas eu tenho 2 momentos, tá? Com o paciente. Então, é por isso que é um estudo de corte, tá? Aí, agora, olha essa pergunta aqui, a letra B. Aí eu já venho para cá. Vou colocar aqui a letra B, tá? E aí ele pergunta assim. Vamos tentar entender essa pergunta. Qual o risco de uma pessoa contrair hepatite tendo recebido transfusão? O que ele está perguntando para mim aí? Quando ele fala isso? Eu vou adiantar a resposta para vocês. Ele está perguntando uma coisa chamada incidência da doença. Incidência nos expostos. Vamos tentar marcar logo. Para a gente ter essa visão, bora tentar marcar aqui no texto as informações. Olha, 2.000 é um número. Tá? Esses números vêm para a tabela. 200 casos. Ó, 5.000 controles. Professor, Diga. professor, Pode falar. esses números, eles vão para a tabela nessa mesma sequência, é isso? Não, não. Talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? A gente tem que pegar do texto e colocar no lugar certo. Não sei se a ordem está perfeita, entendeu?
Mas eu marquei aqui, olha, eu marquei de amarelo. A gente lê o texto e joga o dado aqui para baixo. Então, bora ler aqui. Ó, 2.000 pessoas que receberam transfusão, vírgula. Só isso. Então, se tu olhar para cá, eu tenho um total de pessoas que recebeu transfusão, que é esse valor bem aqui, ó, 2.000. Ó. 2.000 pessoas receberam transfusão. Ele fala claramente isso. E aí ele fala, ó, 2.000 pessoas que receberam transfusão acompanhadas durante um ano. Tá, um ano, podia ser 2, 3, 10, sei lá. E aí 200 contraíram hepatite. Então, desses 2.000, quantas tiveram hepatite? 200, olha. É isso que ele fez. Ele acompanhou 2.000 e passou um ano, só 200 tiveram hepatite, tá? Aí a gente continua lendo. No grupo controle, que é o não exposto, né, o cara que não fez aqui a transfusão, eu tenho 5.000 pessoas que não receberam transfusão. Bem aqui, ó, 5.000. Que não receberam transfusão. Acompanhadas durante igual tempo, né? E apenas 5 contraíram a doença. Então, aqui, ó, dos 5.000 acompanhados, só 5 tiveram hepatite. Foram diagnosticados com hepatite. Quantas pessoas foram estudadas? 7.000. É um estudo com 7.000 pessoas. Certo? Esse estudo aí. É um estudo com 7.000 pessoas. Aqui, 7.000 pessoas. Qual é o total de pessoas doentes nessas 7.000? 205 pessoas estavam doentes. Tá? Vamos lembrar, o que é o 200 para mim? É o A. Aqui eu tenho B. Aqui eu tenho C. Aqui eu tenho D de dado. Aqui eu tenho o A mais o C. Aqui eu tenho A mais B mais C mais D. Aqui eu tenho A mais B. E aqui eu tenho C mais D. E o que é que eu tenho bem aqui? B mais D. Eu vou usar esses números aqui. Eu vou usar esses números. Eu não vou usar. Tá? Eu não vou usar esses números, mas eu vou colocar aqui, tá? Para a gente entender a tabela. Quantas pessoas do total de 2.000, 200 tiveram hepatite? Quantas não tiveram hepatite? Alguém consegue me dizer aí? Quantas não tiveram hepatite? Alguém sabe? Pode me dizer? 5, professor. 5? Não, olha, não tiveram hepatite. Eu quero esse quadrado aqui, ó. 1.800. Exatamente. Olha só, 1.800. Lembra que o A mais o B tem que dar 2.000. Entendeu? Eu tenho que botar um número aqui que somado com 200 tem que dar 2.000. Certo? A mais B tem que dar 2.000. Que é isso aqui. Tá? Bora fazer o raciocínio aqui para baixo. Entre os não receberam transfusão. Dos 5.000, quantos não tiveram hepatite? Alguém sabe me dizer aí quantos não tiveram hepatite? Quantos não tiveram hepatite? Quem é que chuta aí? Professor, esse segue o número? mesmo 4.000 e raciocínio o... de Oi? Falem aí, falem. Alguém falou aí 4.000. 995. Exatamente.
Perfeito. Aí eu pergunto para vocês, qual o total de pessoas que não tiveram doença? Então, eu tenho 7.000 pessoas, 205 tiveram hepatite, independente de ter transfusão ou não. É o totalzão, vamos dizer assim. Então, eu tenho 7.000 pessoas, 205 tiveram hepatite. Quantas não tiveram hepatite? Independente de ter transfusão ou não. Ó, dá para a gente somar aqui, ó. 0 mais 5 dá 5. 0 mais 9 dá 9. 8 mais 9 dá 17. Vai 1. Aí fica 2 mais 4, 6. Qual foi que eu ganhei? Deu para entender? Sim. Quem é que tá na balada aí? Professor, desativa o áudio de todo mundo. Quem é que tá com áudio? Não, porque quem tá com áudio aí tem que desligar. É a Patrícia. Tá, vamos ter cuidado aí. Viu? Então, vamos continuar aqui. Estão vendo o slide? Alguém pode falar aí para mim rapidamente se está vendo os slides? Sim, professor, Sim, dá para ver. professor. Então, vamos lá. Então, eu vi aqui, a gente pegou os números daqui da tabela, o número do texto e colocou na tabela. A gente fez isso. Agora, a gente vai ler aqui a letra B. A gente vai agora ver aqui essa letra B, bem aqui, ó. Olha o que ele fala. Ele fala assim, qual o risco de uma pessoa contrair hepatite tendo recebido transfusão? Então, olha só. Qual o risco de uma pessoa pegar hepatite sendo que ela fez transfusão? Olha. Essa frase toda, o que ele está te perguntando? A incidência no exposto. Bem aqui é o exposto, ó. Que é o cara que fez a transfusão. E aqui é o não exposto. O cara que não fez, não está exposto à transfusão sanguínea. Então, essa letra B aqui, ele está perguntando para ti com outras palavras, olha. Qual o risco de uma pessoa contrair hepatite tendo recebido transfusão de sangue? Então, aqui, ele quer saber... A pergunta da B, ele quer saber a incidência nas pessoas que fizeram a transfusão. É isso que ele quer saber. Tá? Aí bora para a letra B. A letra B ele fala assim, ó, qual o risco de ter hepatite sem ter recebido transfusão de sangue? Então, olha, qual o risco de uma pessoa ter a hepatite dado que ela não recebeu transfusão sanguínea? Ele está te perguntando aqui com outras palavras, qual a incidência nos não expostos. Então, bem aqui, a letra C, ele está pedindo para ti a incidência nas pessoas que não receberam transfusão. Certo? E aí ele continua aqui na letra C, ele dá uma interrogação e continua. Quantas vezes um risco
é maior que o outro. O que ele está te perguntando aqui? Quantas vezes um risco é maior que o outro? Quantas vezes um risco é maior que o outro? Quem é que me dá essa medida de quantas vezes um risco é maior que o outro? É o risco relativo. Então, ele quer também aqui que tu calcule o risco relativo. Aí a gente pode também, porque o risco atribuído tem outra questão, a gente pode calcular também aqui o risco atribuído. Então, bora agora fazer essa parte aqui. Qual é o conceito de incidência? Número de casos novos pela população sob risco. Certo? Quantos casos eu tive entre os que receberam transfusão? Ó, eu tive 200 casos de uma população de 2.000. Então, aqui vai entrar exatamente esses números. Olha, 200 casos de uma população de 2.000. Tá? Eu vou encontrar aqui 0,1. Eu posso expressar isso aqui em porcentagem aqui, tá? 10%, tanto faz, tá? Posso deixar o 0,1 ou botar o 10%, tá? Agora a gente vem para cá, para cá, ó, para o não recebeu transfusão. A gente olha a tabela. Então vamos lá, olhando a tabela, eu tenho 5 casos que saiu de um total de 5.000. Então, eu tenho 5 casos novos de um total de 5.000. Tá? Me digam aí, quanto dá essa operação aqui? Alguém consegue me dizer aí quanto dá? E aí, alguém consegue dizer? Estão me ouvindo? Vamos lá. Dá 0,01. Eu posso apresentar isso aqui assim. Se eu multiplicar por 100, fica assim, 0,1%. Tá? Aí, aqui ficou muito simples. A gente respondeu a A, respondeu a B, a C, aí tem mais uma componente aqui da C, né? Que eu tenho agora essas incidências aqui, ó. O risco relativo é a razão de risco, que é duas incidências dividindo. Incidência no trans, recebeu transfusão, incidência no cara que não recebeu transfusão. Tá ok? Eu já tenho esses números. Então, bem aqui, ó. Eu posso usar o 0,1, tá? Eu posso usar esse 0,01, ou posso usar o 0,1% ou 10%. Tanto faz, tá? Não vai fazer diferença aí no cálculo. E aí eu chego nessa conclusão aqui, olha. Aqui é 10 e aqui é 0,1. Se eu fizer esse cálculo, dá um resultado de 100, tá? 100. E aí, o que eu digo para vocês? O risco do cara que recebeu a transfusão, a incidência nele, o risco dele ter hepatite é 100 vezes maior que o cara que não recebeu a transfusão. Esse número aqui, ele é 100 vezes maior que esse. 100 vezes maior. Vamos entender uma coisa.
a transfusão de sangue, esses dados aí devem ser de realidade passada, né? A transfusão de sangue, vocês já ouviram falar que o cara foi doar sangue, foi receber o sangue, uma transfusão e pegou uma doença? Pegou HIV, pegou hepatite. Vocês já ouviram falar disso? Porque ele recebeu o sangue contaminado, né? Para entender essa dinâmica aqui, né? Então, de alguma forma, não se testar de maneira adequada o sangue do doador, se deixava ali algumas lacunas, o próprio cuidado com a agulha, que ela era reutilizada, né? Talvez fosse um fator, né, para essa questão da transfusão. Então ocorria tu estar saudável, tu precisava de uma transfusão de sangue para uma outra doença, e aí tu pegava uma hepatite, tu contraía uma hepatite, teve gente que contraiu HIV numa transfusão de sangue. O cara foi receber o sangue e aí o momento ali da ciência, ela contraiu a doença, o HIV. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia esse número aqui não é mais 100, né? Eu acho que é 0. Hoje em dia, com os cuidados, com exames, né? Que tu faz, tu vai doar sangue, tu faz uma série de exames, né? Primeiramente, tu faz uma avaliação, uma entrevista e faz um exame laboratorial, né? Se der alguma alteração no teu exame, eles dizem que é inconclusivo. Aí tu faz um exame mais padrão ouro, um exame assim, não seja mais padrão ouro, mas digo assim, um exame mais sensível, um exame mais com uma maior capacidade de detecção da doença, maior sensibilidade, maior especificidade, né? E aí, outra coisa, aquela coleta do sangue, ela é com material descartável hoje em dia, né? Não precisa mais esterilizar nem nada, nem é descartável. Então, eu acho que esse risco hoje em dia, né? Eu não fui pesquisar nenhum estudo, mas eu acho que é 0 o risco de tu te contaminar numa transfusão, a não ser que seja num ambiente de guerra, né? Num ambiente de guerra, aí as condições mudam, né? Mas no ambiente de uma cidade, já com toda a infraestrutura, esse valor aqui eu acho que é 0. Tá? De tu pegar qualquer doença, é muito seguro tu doar o sangue, tá? E é muito seguro tu receber o sangue também. Não tem mais esse risco, tá? Aí o risco atribuído, eu vou ter que pegar, simplesmente eu dividir, eu vou ter que subtrair agora. Eu vou ter que pegar a incidência nos expostos, que é o trans, né? Transfusão, menos a incidência no não exposto, que é o não transfusão. E aí vai ficar 10 menos 0,1, que vai dar 9,9%. Não é isso? 9,9%. Tá? Então, é atribuído à transfusão 9,9% desse tipo de infecção, né? Desse tipo de acidente, vamos dizer assim, né? Da pessoa pegar a doença durante uma transfusão sanguínea. Pegar uma doença infecciosa, vamos dizer assim. Tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu queria adiantar logo para vocês, é o seguinte. Eu vou ter que apagar aqui. Deixa eu apagar só uma parte aqui. Eu vou apagar essa parte aqui. E essa aqui. Como está gravando, depois vocês conseguem ver no vídeo, dar o print lá do que precisar, tá? Então vamos lá. Aqui, que a gente tem essa situação aqui, olha, que a mesma coisa, o risco relativo
ele pode ser, o risco relativo, ele pode ser maior que 1. Maior que 1. Aí eu vou agora dizer assim, pessoal, agora eu vou usar esse vocabulário. Eu vou dizer assim, a exposição ela é... Professor, mas por que o senhor apagou? Porque eu vou botar essa parte aqui agora. Ah, tá, é continuação? Continuação. Na verdade, é uma explicação do risco ainda, mais informações sobre o risco. Ah, tá, mas estava certo, né? Como estava. Tudo que foi feito ali estava certo. Vou só dar uma explicação aqui a mais. Então, olha só, a exposição ela é um fator de risco. Espera aí. A exposição é um fator de risco ela é um fator de risco para o desfecho. Ponto. O risco relativo, ele pode dar igual a 1. Aí, nesse caso, eu digo que a exposição ela não influencia. Só isso. Tanto faz tu ter, a exposição não influencia, que o risco deu 1. E também o risco relativo, ele pode dar menor que 1. E aí, nesse caso, a gente usa esse vocabulário aqui, ó. A exposição, ela é um fator de proteção. Ela é um fator de proteção para o desfecho. Tá? Então, olha só. Quanto deu o risco relativo nessa questão aqui? Alguém sabe me dizer? Quanto deu o risco relativo nessa questão? Nessa questão aqui, o risco relativo, ele deu igual a 100, olha. 100 é maior que 1, não é? 100 é maior que 1. Então, o que acontece? O fato de tu fazer a transfusão naquela época era um fator de risco para hepatite. Deve ser hepatite C, para hepatite C. Certo? O fato de tu receber transfusão de sangue era um fator de risco. Era 100 vezes maior a chance de tu ter a doença. Tá? Se esse risco relativo ele desse igual a 1, aí tanto faz. Ah, eu doei sangue, eu recebi sangue de transfusão. Tem diferença? Não tem. Tanto faz. Tá ok? Se ele fosse um valor, exemplo aqui, igual a 0,43, né? Aí eu diria que a transfusão ela é um fator de proteção. Ela evita que tu pegue a hepatite. Ela evita. É uma exposição que é como se ela te protegesse da hepatite. Tá? Mas o que é a realidade hoje? Assim, o que é que a gente, esse contexto, qual é a realidade? É esse aqui, tá? Essa transfusão
aqui, numa época, ela era danosa. Ela era um fator de risco para hepatite, para HIV, para tudo que é doença que é transmissão sanguínea. Tá? O vírus, o parasita, precisa cair na corrente sanguínea, era um fator. Porque tu pegava o sangue da pessoa contaminada e colocava em outro. E aí tu transmitia a doença. Tá? Isso aí também ocorria com... lembra do HIV e da droga injetável? Entre as pessoas que se drogavam, eles compartilhavam a seringa, né? Para se injetar a droga. Aí o cara com HIV injetava a droga nele, contaminava a seringa. Aí o cara pegava essa seringa, contaminava e injetava nele. Aí ele adquiria, ele conseguia a droga, mas ele adquiria também o HIV. Ele se contaminava, né? Tinha infecção. Né? Isso também, né? A doação de sangue também parece que transmitia. Porque tu coletava o sangue de uma pessoa, aí fazia a esterilização lá e ela não era, né, a esterilização, a limpeza lá e tudo, e aí às vezes não era suficiente. E aí tu transmitia para outra pessoa, que é doar sangue. Doar sangue era arriscado, tinha risco. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem. É muito seguro doar sangue e receber sangue por causa da nossa capacidade de controle, a biossegurança e tudo mais, e enfim, toda aquela história. Tá legal? Tá, deu para entender aqui esse cenário que a gente fez aqui, dessa análise? Deu para ver a tabela? Tá, essa tabela vai ficar repetindo. A gente vai usar ela no estudo de corte, ou no estudo de caso controle, vai usá-la no estudo experimental, vai usá-la em teste diagnóstico. A gente vai usar essa tabela. Tá? É a tabela 2x2. E aí, vocês têm que agora, isso é um assunto novo, eu acho que vocês nunca estudaram isso. Incidência, prevalência, casos novos, sei lá o quê, corte transversal. São vocabulários novos, assuntos novos, que tu tá vendo pela primeira vez, talvez, que não tem no segundo grau isso. Anatomia, fisiologia tem no segundo grau, né? Então, tu já vem com uma ideia. Aqui, não. Aqui é um assunto novo, é uma disciplina estritamente do terceiro grau, tá? Então, tem muita novidade. Então, tu tem que te adaptar, né? Prestar atenção no vocabulário, nas perguntas, como é que é. É uma disciplina que ela é transversal, todo mundo estuda a epidemiologia, né? Medicina tem 3 semestres, sei lá, 2, 3 semestres. Nutrição, fisioterapia, né? As disciplinas da área da saúde, Professor, ela tem epidemiologia. Pode falar. o senhor bem que podia passar uma dessa na prova, né? Eu vou passar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ter uma outra questão aqui, tá? Nessa outra questão eu vou dar mais informações para vocês sobre vou fazer a tabela, vou mostrar um bocado de coisa, um pouquinho mais de coisas, na verdade. E aí eu vou fazer uma revisão, assim, dos tópicos da nossa prova. Aí, hoje, eu vou postar um exercício de revisão na plataforma, em PDF, que a gente vai fazer algumas questões na sexta-feira que vem. Aí, como eu vou estar com a prova pronta, eu já vou dar umas dicas melhor para vocês. Mas isso aqui, essa tabela eu vou cobrar com certeza. Ou eu vou cobrar para razão de prevalência, ou risco relativo, ou risco atribuído. Esse cenário aqui é importante. Por quê? Olha, vocês lembram do caso da Zika? Eu já falei para vocês isso. A médica lá era, não lembro, na Paraíba, né? A médica, ela fez esse levantamento. De hidrocefalia era maior nas grávidas que tiveram Zika comparado às que não tiveram. Ela teve esse insight, ela ganhou prêmio, né? Ela poderia ser enfermeira, poderia ser a médica, poderia ser o fisioterapeuta, poderia ser qualquer profissional. Você tem que ter a ideia, tem que saber a ferramenta. E aí ela descobriu.
Então é importante, eu conheci médico, chefe de UTI, que sabia tudo isso aqui. Tudo que eu estou falando para vocês, eu conversando com ele, por causa de eu estava fazendo uma análise, ele entendia tudo, risco, incidência, prevalência, corte, não sei o que, odds ratio, que a gente vai ver nas outras aulas, ele sabia tudo. Sabia fazer a tabela. E porque assim, era um cara que ele tinha interesse em pesquisa, se dedicava à pesquisa, né? Porque muita gente não sabe. Eu acho que 80% não vê, não entende isso aqui, nada disso. Nem estuda lá, esquece, acabou. Mas enfim, eu vou cobrar isso aqui para vocês. Texto desse e vai uma pergunta: qual o risco relativo? Calcule o risco relativo. A tal coisa é fator de risco ou é fator de proteção? Posso dizer lá, olha, é isso aqui, ó, é fator de risco ou é fator de proteção? Aí tu vai fazer o cálculo e vai dizer, olha, é um fator de risco. Não, fator de proteção, deu maior, deu menor, e por aí vai. Tá? Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar um intervalo agora de 20 minutos. Aí a gente volta com essa questão aqui, que é a última da aula. E aí, terminando essa questão, que eu vou dar algumas informações a mais, aí a gente começa a nossa revisão dos tópicos, tá? Eu não coloquei o exercício, por quê? Porque eu vou colocar a aula primeiro. Aí eu queria deixar a aula e depois a revisão, o exercício de revisão, tá? Então, quando acabar a nossa aula, aí eu vou lá na plataforma, vou esperar baixar aqui o vídeo, aí eu vou colocar o vídeo e depois o exercício em PDF, tá? Aí é bom que vocês tentem fazer. Façam de qualquer jeito, errado, certo, porque fazendo tu aprende. Por mais que tu faça errado, quando vier a correção, tu aprende, tá? E a gente não vai fazer todos, vai fazer a maioria. Eu fiz uma lista grande, mas a gente não vai fazer todos, a gente vai fazer a maioria deles. Tá legal? E aí aí a revisão, aí vem a nossa prova, tá? E aí a gente vai conversando, tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Não, professor. Não? Tá, então eu vou parar aqui a gravação.